Já faz exatamente 15 anos que a gente conheceu o Lelouch Lamperouge e o seu desejo de mudar o mundo. Antes mesmo do Eren Yeager decidir fazer o mesmo em Attack on Titan, o menino de Britânia tomou essa mesma decisão lá em Code Geass Lelouch of the Rebellion. E assim como o nosso protagonista de Shingeki no Kyojin, Lelouch estava disposto a fazer literalmente qualquer coisa para destruir o Império assustadoramente racista e extremamente violento. Só que, felizmente, o desfecho aí da história do Lelouch foi menos controverso do que o final de Attack on Titan. Mas será que vale a pena assistir esse anime? Será que a gente consegue rever e ainda gostar nos dias de hoje, depois de tanto tempo? Eu sou o Jack e no Bentô de hoje eu vou te contar por que 15 anos depois, Code Geass ainda continua excelente. Antes de começar, eu tenho aqui um recado para vocês. Os portais do CCXP Versus já estão abertos e as vendas para CCXP Worlds 2021 e CCXP 22 já estão rolando. Quem tem cartão Santander garante condições exclusivas, como 30% de desconto na categoria Digital Experience, 15% de desconto na categoria Home Experience da CCXP Worlds 2021 e parcelamento em até 12 vezes sem juros na CCXP 2022. Não vai ficar fora dessa jornada épica, hein? O Santander já embarcou nessa e você quer saber mais? Então acesse o link que está aqui na descrição ou aponta o seu celular para o QR Code que está aqui na tela para fazer parte do Santaverso. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os outros bentô e também os outros conteúdos que a gente produz aqui no Omelete. Tudo começou no dia 5 de outubro de 2006, quando o primeiro episódio de Code Geass estreou no Japão. O anime original não adaptava um mangá e trazia aí uma história completamente inédita. A direção ficou sob responsabilidade de Goro Taniguchi, o roteiro foi escrito por Ichiro Okouchi, já o design dos personagens ficou com ninguém menos do que o estúdio Clamp, formado exclusivamente por mulheres que foram aí responsáveis por obras como X, Sakura Card Captor, Guerreiras Mágicas de Heart, XXX Holic, enfim, várias outras que fizeram muito sucesso. A distribuição foi feita pela Sunrise, conhecida aí também pelo anime de Inuyasha e Cowboy Bebop, que são dois outros grandes clássicos dos animes. Eu preciso confessar aqui pra vocês que eu fui completamente sem expectativas quando assisti o anime lá na época do lançamento, que eu achava que era um anime sobre robô gigante, tipo Gundam. E isso era tudo aquilo que eu não queria ver naquele momento. Então se você também não quer isso, pode ir na fé que tá tudo bem. Não que Gundam seja ruim, mas eu tava meio saturado de robô gigante naquele momento. Só que assim, bastou um episódiozinho pra que esse universo todo de Code Geass ganhasse aqui o meu coração completamente. Inclusive quando aqueles robôs que eu não queria ver apareciam em tela também. O anime se passa numa realidade distópica com bastante fundamento histórico, já que o Império de Britânia dominou 1/3 do planeta. E aqui na vida real, o Império Britânico chegou a dominar no auge quase 1/4 dos territórios da Terra. E o mundo contemporâneo ainda carrega muitas e muitas marcas daquele período histórico. Já em Code Geass, a dominação chegou ao ponto em que os países como o Japão foram impedidos de continuar usando o próprio nome. E eles começaram a ser tratados como meras colônias identificadas somente por números. O Japão virou a Área 11, onde os cidadãos são proibidos de se chamarem de japoneses e são tratados pelos britânicos que vivem por lá como cidadãos de segunda classe. Esse pano de fundo é apresentado pra gente logo de cara e mostra aí toda a essência política da história que o anime se propõe e que banca até o final. É importante dizer isso, que ele banca até o final. Os debates sobre imperialismo e racismo são levados conforme a narrativa vai se desenvolvendo, assim como as discussões sobre a melhor maneira de enfrentar os seus opressores. O enredo faz a gente pensar sobre quando a resposta é a violência. Até que ponto os japoneses precisam seguir essas regras estabelecidas pelo Império Britânico se eles quiserem ser livres? No anime, a gente acompanha os dois amigos de infância, né? O protagonista Lelouch, que é um jovem estudante extremamente inteligente e que logo no início já mostra aí a sua vontade de ir contra o sistema, contra o Império de Britânia. E também tem o Suzaku, que acabou se juntando aí ao exército de Britânia com o intuito de mudar as coisas, só que a partir dessa posição, de dentro pra fora, sabe? Na opinião do Lelouch, a guerra seria a única resposta. Já na visão do Suzaku, a liberdade só pode ser conquistada jogando dentro das regras impostas pelo Império. Bem robozinho do sistema mesmo. Eu não gosto do Suzaku, é difícil pra mim. Não sei, pra mim é muito difícil.
Hoje em dia, mais do que nunca, esse debate passa muito longe de ser uma questão meramente abstrata. A gente está vivendo numa sociedade que é completamente dividida em questões políticas, onde os valores e os ideais autoritários estão cada vez mais em evidência. Esse paralelo aí que Code Geass propõe é justamente baseado num pensamento atual e até cíclico, que já se passou algumas vezes durante a nossa história. O que torna isso algo muito preocupante, né? Afinal de contas, quando a gente vê isso retratado nas obras de ficção, a gente tem a falsa sensação de que está muito distante da gente, né? Que isso não pode acontecer. Só que se a gente observar aí os protestos que rolaram nos Estados Unidos, por exemplo, lá depois do assassinato do George Floyd, dá pra gente ver que existe tanto aquelas pessoas que defendem umas respostas mais agressivas para demonstrar a indignação do povo em relação ao racismo indiscutível aí dos envolvidos, quanto também existem aqueles que acreditam que a violência tende a ser prejudicial para essa causa. Aqui, no caso do anime, os representantes desses dois pontos de vista são justamente esses amigos que eu apresentei aqui no começo, o Lelouch e o Suzaku. Que bonitinho ele ali, ó. Acho importante ressaltar aqui que a gente não tá falando de uns personagens que são usados só como uns conceitos ambulantes, sem nenhuma outra camada. Isso você não vai ver em Code Geass de maneira nenhuma. Os dois personagens têm os seus passados extremamente traumáticos e justificativas pessoais para que eles se comportem da maneira que a gente vê no anime. Os dois não são só uns adolescentes idealistas que ficam lá no computador e que escolheram entrar nessa disputa de poder por algum motivo grandioso, subjetivo, por ego, alguma coisa banal assim. Aqui, nesse caso, a questão para ambos é muito pessoal. No caso do Lelouch, por exemplo, a mãe dele foi morta pelo próprio pai e a irmã mais nova ficou cega e também paralítica nesse mesmo ataque. Então o seu objetivo é justamente se vingar dessa morte e reconstruir aí um mundo muito melhor para a irmã. Já com o Suzaku, que é japonês, ele perde não só a família na guerra, mas também a sua dignidade enquanto um cidadão japonês. Toda a sua motivação é justamente reconstruir o Japão e restituir a liberdade dos japoneses. Com isso a gente consegue destacar aqui brevemente que as pessoas são a alma de Code Geass, especialmente pela forma que esse aprofundamento dos personagens é feito. Inclusive os secundários a gente consegue aí facilmente se relacionar profundamente, porque eles também trazem essas próprias questões para o debate político e marcam o espectador com as próprias histórias, que vão aí desde os rebeldes japoneses oprimidos até os conflitos dentro da própria família real britânica. Todos são muito sólidos. Você vê ao mesmo tempo que as pessoas estão tentando restituir aí a sua honra, a sua história, o seu direito de existir, você vê também a família real brigando por título, brigando por sucessão ao trono e vários outros conflitos que só podem acontecer naquele espaço. Tudo muito bem feito. E apesar dos grandes objetivos do Lelouch, ele é um adolescente, né? Que ao mesmo tempo que ele elabora esses planos para derrotar o Império Britânico gigantesco, ele também se diverte com os amigos, ele leva uma vida dupla, que deixa todo mundo aflito que tá assistindo lá, esperando a hora que vai dar merda pra esse menino. E entre a guerra e os diálogos muito carregados de reflexão, existem também os festivais, muito alívio cômico, um pouco de romance, uns episódios meio nada a ver, tipo aquele lá do gato, e, obviamente, magia. Até porque, vamos combinar aqui, né, meus amigos, o Lelouch não tinha como começar uma rebelião, né, ou melhor, se apropriar de uma rebelião que já tinha sido começada pelos japoneses contra um inimigo tão poderoso, sem contar aí com uma arminha secreta muito da braba, né? Até porque, né, nesse caso aí, ter um intelecto fora do normal pode até ajudar ele a ganhar uma partida ou outra de xadrez lá no colégio, só que não representa assim tanto poder de fogo numa treta, principalmente contra um império assassino. E é nesse ponto aí que a gente pode introduzir a Shitsu, que é uma outra personagem muito importante para a história de Code Geass, assim como o próprio Lelouch e o Suzaku também. É ela que encontra no Lelouch uma oportunidade para realizar um antigo desejo e depois de fechar um contrato com o protagonista, ela se torna a principal aliada dele. これは契約。力をあげる代わりに私の願いを一つだけ叶えてもらう。契約すれば、お前は人の世に生きながら、人とは違う断りで生きることになる。 É inclusive graças a ela que o Lelouch acaba sendo abençoado com o Geass, aquele poder especial que é ativado lá pelos olhos dos humanos, que fazem esses diferentes tipos de contrato com seres imortais. É algo muito parecido até com o acordo que o Light faz com o Shinigami lá em troca do Death Note. Acho que dá pra gente colocar aí no mesmo lugar. O Lelouch especificamente recebeu aí o poder de mandar as pessoas fazerem qualquer coisa, só que obviamente existe um limite também. O Geass do Lelouch só funciona uma única vez no indivíduo, e dá muita merda esse negócio dele usar aí sem querer o Geass, enfim. Assista esse negócio, não vou dar spoilers, estou me segurando aqui. Bom, com essa pequena introdução aqui ao anime, sem dar spoilers, a gente pode voltar para a pergunta inicial. Será que as regras norteiam ou limitam?
Bom, no caso aqui desse personagem genial que é o Lelouch, a gente pode escolher a primeira opção sem a menor sombra de dúvidas. E aí que entra em jogo o principal debate a respeito dos meios questionáveis que o Lelouch usa para atingir um objetivo. Apesar de ser o protagonista da história, todas as expressões do Lelouch, assim também como as falas que ele dá, são dignas de um vilão shakespeariano, numa versão aparentemente incapaz de sentir compaixão por qualquer outra pessoa que não seja a irmã dele. E por mais nobres que sejam aí os fins do protagonista, na teoria ele parece se divertir mais do que ele deveria, enquanto fica lá jogando com as vidas humanas. Mesmo quando as pessoas ao redor dele estão morrendo, o Lelouch tende a se aproveitar dessa situação para dar o próximo passo nessa luta contra o Império de Britânia, quase que como um jogo de xadrez, o que faz todo sentido também até no conceito do próprio anime. O Lelouch realmente acredita que os fins justificam os meios, e essa mentalidade leva a situações muito desesperadoras. Você vê ali o nível de manipulação chegando nos níveis absurdos, o que eu particularmente gosto muito. Code Geass tem uma construção de personagens excelente, tem várias revelações e muitas reviravoltas que são inesperadas e que causam um baita impacto em qualquer cidadão que está assistindo esse negócio, justamente porque elas são completamente inesperadas e bem desesperadoras. E eu não vou te contar nada aqui, obviamente, porque eu quero que você assista esse anime muito mesmo nessa vida. Mas tá, Jack, com tudo isso, quer dizer então que a mensagem de Code Geass é simplesmente mostrar o quão absurdo é lutar contra a opressão usando meios sujos? Claro que não. Afinal de contas, o desfecho de toda essa luta por liberdade do povo japonês no anime é simplesmente a soma das visões do Lelouch e também do Suzaku. Quando se trata de injustiça num nível tão institucionalizado quanto no caso do Império de Britânia no anime, que se pauta aí basicamente no racismo e em todas as ambições completamente absurdas do imperador, essa diplomacia não é suficiente. O bagulho é gasolina neles, tá ligado? Esse equilíbrio aí entre apaziguar a treta e atacar o inimigo acaba sendo o segredo desse sucesso todo, e que Code Geass consegue entregar muito bem do começo ao fim. A gente vê alianças sendo formadas e tratados sendo violados, a gente vê boas intenções se convertendo em puro sofrimento, o altruísmo que vira egocentrismo em um certo ponto, a esperança que se torna o desespero, toda essa segregação que leva ao genocídio e essas dinâmicas de poder que dão um outro significado ao que a gente conhece como diplomacia. Todos os personagens praticamente são vítimas de um pequeno grupo que se julga aí no direito de explorar aqueles que não podem se defender. Obviamente isso fica muito claro, né, que um dos dois lados tem muito mais culpa do que o outro. Só que a diferença dos atores políticos em relação ao povo é assustadoramente realista, o que torna ainda mais excelente toda a construção que o anime propõe. Esses elementos sobre-humanos aí que eu comentei, do Geass, tudo isso faz parte da história só para existir essa disparidade menor no poder de fogo dos revolucionários da resistência japonesa em comparação com esse império britânico cheio de armas e robôs e todo o poder de fogo possível. E obviamente também porque a gente gosta bastante de ver uns poderzinhos no meio das lutinhas, não é mesmo? Escola aí Mahou Shoujo de Otakice, dá licença, obrigado, um beijo. Bom, de qualquer forma, o mais importante, nitidamente, é aquilo que se dá no contexto humano palpável da coisa. Se o enredo de Code Geass The Lord of the Rebellion parece relevante para o período que a gente está vivendo agora, mesmo 15 anos depois do primeiro episódio ter sido lançado lá no Japão, a conclusão, meu amigo, é que você que está aí na sua casa tá perdendo tempo se ainda não assistiu esse anime maravilhoso. Faça isso agora! E se você já tinha assistido em algum momento, eu acho que você pode considerar a ideia também de assistir de novo, porque você não vai se arrepender. Inclusive eu fiz isso recentemente, antes de gravar esse vídeo, e foi ainda mais legal a experiência. Até o momento que eu gravei esse vídeo aqui, as 2 temporadas de Code Geass, assim como um filme, também estão disponíveis na Netflix. Então corre lá e aproveita, maratona tudo, porque vale muito a pena. E aí, gostaram desse vídeo? Ficaram com vontade de assistir Code Geass? Eu gosto muito desse anime, sou muito suspeito, fiquei muito feliz em voltar aqui pro Bentô pra falar justamente de um anime que eu gosto. Muito obrigado para todo mundo que me mandou mensagem. Estou de volta aí semanalmente junto com o Amor. Então aproveita, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, comenta aí o que você faria caso tivesse um Geass. Qual seria o seu desejo, qual seria a sua ordem para as pessoas. E nos vemos aí na quarta-feira que vem com mais um Bentô. Nos vemos aí nos outros vídeos, nos vemos aí na vida. Voltamos, família. Tchau, beijo, outro, chega.